Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, o capítulo primeiro, que é relativo aos espíritos, e o item que nós vamos ver é a progressão dos espíritos. No livro dos espíritos, nós temos as perguntas de número 114 até 127. Para não ser um vídeo muito longo, muito cansativo, eu só vou destacar algumas questões para que a gente tenha uma visão geral e depois vá até o livro dos Espíritos para ler, estudar e compreender melhor o tema. O livro dos Espíritos é uma das obras, é a primeira obra editada, escrita por Kardec com a ajuda dos Espíritos. Ela pode ser encontrada em livrarias por preços muito simbólicos, muito baratos, ou eu posso também baixar da internet em PDF. Então eu recomendo que depois desse vídeo vocês vão e estudem as questões de 114 até 127, progressão dos espíritos. A questão de número 115, Kardec perguntou assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Vamos pensar assim, né? Será que Deus criou seres perfeitos e a gente aqui comendo grama? Que sacanagem que seria! Seria muito injusto a resposta que os espíritos deram para Kardec. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ignorante não é grosseiro, mal educado, não, é sem ter o conhecimento. Então, Deus criou a todos de maneira igual, todos fomos criados simples e ignorantes. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando, reclamando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Nós somos criados simples e ignorantes. Deus nos dá possibilidades de adquirirmos o conhecimento. Cada um vai fazendo suas escolhas. Aquele que aceita sem estrebuchar, sem reclamar, passa mais rápido. Aquele que fica reclamando o tempo todo vai demorar mais. Fica a dica para a vida da gente, né? A questão de número 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Para sempre é muito tempo, né, gente? Imagina a gente achar que alguém foi criado para ser destinado ao mal, ou que por algum motivo eternamente vai ser destinado ao mal. É muito tempo, né? Os espíritos respondem não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, eles respondem, eles mudam de ordem. Para isso, vejam o vídeo anterior sobre as diferentes
classes, ordens, diferentes ordens de espíritos. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, então não existe espírito eternamente dedicado ao mal. Ele pode ficar 10, 100, 1000, 2000 anos ao mal, uma hora ele vai para frente, porque a evolução é uma ordem natural, ninguém pode escapar dela, mesmo que queira. Questão 118. Os espíritos podem degenerar? Ele pode voltar, ficar pior do que ele já era? A resposta não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Na minha faculdade tinha um professor que dizia assim, olha, se você tiver alguém que sabe muito, é uma praga, uma pessoa horrível, mas sabe muito, cola nele e aprende, porque o que você aprender dele, ninguém consegue tirar de você. Então, o que o espírito capta na sua experiência, fica incorporado a ele. Então, ele não consegue, né, desaprender, ele vai para frente, ele pode até parecer que está parado, mas ele vai para frente. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Então, já que todos foram criados simples e ignorantes, né? Todos têm que ser mal para chegar no bem? A resposta, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. É muito diferente você errar por falta de conhecimento do que você errar por maldade. A questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A resposta, não têm eles o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a possibilidade de se decidir. Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Não vamos nos esquecer, porém, que a capacidade de optar depende muito do grau de evolução. Você não acredita que um aluno que acabou de ser alfabetizado tem a mesma possibilidade por optar por diferentes maneiras de solucionar um problema de matemática do que aquele aluno que já concluiu o ensino médio? A capacidade de optar é proporcional ao grau de evolução. E é claro que Deus leva isso em conta. Então é assim, os espíritos vão trilhar o caminho que eles escolheram. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Então o cérebro de todo mundo foi criado igual? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Kardec acrescenta um comentário. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio,
com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito, em sua formação, não é mau nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio, ou seja, de suas escolhas. Então, a nossa mente é um lindo jardim onde existem sementes. Esse é um conto budista. A semente da ira, da inveja, da cobiça, da maledicência, do amor, da caridade, da empatia. Nós vamos escolher quais são as sementes que nós vamos adubar, cuidar para que ela germine. Então, esses ensinamentos do Espiritismo, eles são práticos, eles são para serem aplicados no nosso dia a dia. Não é um conhecimento teórico para nós termos e achar tudo muito bonito, não. É para aplicar na nossa vida. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação quando eu postar um vídeo novo, compartilhe, comente. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Muito obrigada.